a gente viu aí o impacto que aconteceu no índice Bovespa depois da aprovação na Câmara do projeto de lei que altera esses pontos aí da legislação das estatais. Então, empresas estatais são aquelas em que tem o controle dela ainda é a maioria pelo governo, né? E essa alteração, ela não foi muito bem recebida pelo mercado não, tá, gente? Por quê? Porque exige cautela, né, com essa possibilidade aí de interferências políticas na gestão das empresas, tá? E foi exatamente o que aconteceu ontem. Bom, quais são essas mudanças da lei das estatais e por que o mercado não viu com bons olhos essas mudanças, impactando principalmente o preço aí da Petrobras e do Banco do Brasil, tá? Ontem, dia 13, não, desculpa, na noite da terça-feira, dia 13, ontem foi dia 14, na noite da terça-feira, dia 13, um projeto de lei que altera a lei das estatais, né, foi aprovado pela Câmara. Então, por que isso fez com que as ações despencassem, principalmente as estatais ali, Banco do Brasil, Petro, e por que o mercado reagiu dessa forma? Então, o texto atual, né, desculpa, o texto atual da lei das estatais foi aprovado ali em 2016, durante o governo do Michel Temer, e o principal objetivo dela era justamente barrar, impedir essas possíveis ingerências, né, políticas na gestão das empresas estatais. Então, o que é um dos pontos mais relevantes da legislação? Ela proibia que o governo indicasse para a diretoria ou o conselho de administração dessas estatais ou agências reguladoras as pessoas que tinham atuado nos 3 anos, né, nos últimos 36 meses, como integrante ali de partido político, ou tenha feito algum trabalho vinculado à campanha eleitoral. Era justamente, gente, para separar interesses políticos de interesses do Estado. Vocês conseguem entender a diferença, né? Então, esse era um dos pontos mais importantes dessa legislação. Aí a gente vai falar um pouquinho do que pode mudar nessa lei, e foi o ponto mais importante ali, que eu acredito, né, que tenha sido levado em consideração, principalmente pelos investidores, para esta queda no dia de ontem, né? Então, esse projeto de lei ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Ele foi aprovado na calada da noite do dia 13 pela Câmara. E precisa depois também ser sancionado pelo presidente. Mas não existe um prazo para isso acontecer, tá? Então a gente não sabe quando vai acontecer. Só que, se essa lei entrar em vigor, a lei ela reduz para 30 dias o período de quarentena. Então, o que era 36 meses ali, basicamente 3 anos, né? Que era o período de quarentena em que uma pessoa vinculada a um partido político ou que tenha trabalhado em campanha eleitoral não podia se meter ali nas decisões das estatais, né, ser ali convocado para poder trabalhar nesses cargos de diretoria e etc., muda para 30 dias, senhoras e senhores. Esses cargos, né, indicados nas estatais. Então, qual que é o medo por aqui? O medo é justamente que essa mudança da lei, ela possa interferir diretamente no comando das empresas de economia mista e que tem aí o Estado como seu controlador ou acionista majoritário. Então, dá essa sensação aí de insegurança jurídica, e o mercado, gente, não gosta de insegurança. O mercado não gosta de incerteza. Então, aumentou esse medo com relação à estabilidade do país no longo prazo. Isso, inclusive, já tinha acontecido antes, quando, por exemplo, no início, no primeiro semestre, né? Foi nem no ano passado, foi no primeiro semestre aí de 2022, teve uma troca de cadeiras no comando da Petrobras. Eu não sei se vocês estão lembrados disso, durante o governo Bolsonaro, e ele optou por um nome aí que fosse mais alinhado aos seus objetivos. O que aconteceu? Os preços ali da companhia tiveram e viveram aí esse período de instabilidade, tá? Então, quem é que pode se beneficiar com essa mudança da lei das estatais? É justamente um desejo antigo aí de alguns partidos, como principalmente os que estão ali no que a gente chama hoje de centrão, né? E aí começou a gente ouvir esses rumores aí
de que Aloysio Mercadante seria indicado para o comando, né, BNDES. Então, essa quarentena, então, basicamente, essa alteração na lei das estatais reduz para 30 dias aí o período de quarentena para que os indicados para ocupar cargos de presidente e diretor dessas empresas públicas possam se beneficiar disso, tá bom? Então, basicamente, essa foi a lei. Eu fiz aqui um resumão para vocês conseguirem se atualizar e a gente ficar aqui na mesma página, tá bom? Grande beijo. Excelente dia para vocês, ótimos trades por aí. Você acabou de assistir a um vídeo especial aqui do canal. E se ele agregou valor à sua vida, eu quero te convidar a colocar a mão na massa e aplicar esse conhecimento. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E é claro, se você quiser aprofundar um pouco mais e elevar o nível do seu jogo, é só acessar o site www.mulhernabolsa.com.br e você tem disponível ali cursos, mentorias e assinatura para você. Grande beijo, até o próximo vídeo.